Vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. João, capítulo 21, do verso 1 em diante. Se você está vendo alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe da palavra com ele ou com ela. Deixa aí o texto marcado. Por favor, você pode até usar seu smartphone ou iPhone, mas depois da leitura, que o uso dele seja estritamente para consultar a palavra. Amém? Nada de Facebook, WhatsApp, deixe isso para da porta para lá, tá bom? Queria dizer que eu estava com saudade dos irmãos, né? Eu acho que eu matei metade da saudade, porque desde quinta que eu estou de volta e já pude reencontrar muitos irmãos, mas alguns a gente não tinha se visto ainda. E é um prazer estar de volta. Fico muito contente, espero que esse ano seja um ano de muitas conquistas para nós. Amém? Um ano de muito crescimento, de muito aprendizado. E eu tenho certeza que o Senhor tem muitas coisas boas e novas, porque Ele é um Deus de novidade de vida preparada para nós. Amém? Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és incomparável, Deus. Tu és um Deus inigualável. A Tua grandeza nos constrange por causa da Tua sabedoria, do Teu poder, por causa do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor, por essa capacidade que o Senhor tem de nos compreender, de nos entender e ainda assim insistir em nos atrair para perto de Ti, Pai. Nós queremos simplesmente nos submeter à Tua palavra nessa noite, à direção do Teu Espírito Santo. Nós queremos entregar os nossos corações para conhecer um pouco mais da Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há dois fatos na vida cristã que são, eu diria, primordiais para aqueles que desejam servir a Deus. Um é mais óbvio e elementar, que é a salvação. A salvação é a coisa mais importante que um ser humano pode ter na vida. Você pode ter diplomas à vontade, você pode ter riqueza e até de tamanho, não ter onde depositar ou com que gastar. Você pode estar cercado de pessoas e de fama, mas uma pessoa que não tem a salvação, ela não tem muita esperança na vida, porque a nossa vida é muito passageira. E de maneira que a salvação é e continua sendo a coisa mais importante que um ser humano pode ter. E algumas pessoas, é interessante, elas tiveram um encontro com Cristo, elas aceitaram Jesus, se arrependeram dos seus pecados, elas, enfim, adquiriram a salvação, se é que a gente pode colocar dessa forma, mas elas esqueceram da importância disso em suas próprias vidas. É por isso que Paulo fala a respeito do capacete da salvação, como algo que deve estar sempre aqui na nossa lembrança, na nossa mente, né? Como algo que está sempre diante de nós, a certeza dessa salvação. E de maneira que, se você é um salvo em Jesus Cristo, saiba que isso é a coisa mais importante que você pode ter e reter, e permanecer e perseverar com ela, em nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto, né? É a partir dessa salvação, dessa decisão que alguém toma, que os horizontes mudam, a visão de mundo muda, né? O jeito de se relacionar com Deus, ele é completamente transformado, e naturalmente uma pessoa salva, ela vai frutificar. Naturalmente uma pessoa que teve esse encontro e passou das trevas para a luz, ela vai gerar algum acréscimo dentro do reino de Deus. Esse é o primeiro fator, a salvação. O segundo fator, que é também de suma importância em relação ao reino de Deus, é o enchimento com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. A salvação, de fato, é algo incomparável, a gente não tem como mensurar.
Mas para alguém que é um agente do reino de Deus, uma vez em que você foi inserido nesse reino, se você deseja frutificar, se você deseja trazer crescimento a esse reino, se de alguma forma você deseja ser usado por Deus, é imprescindível que você busque a plenitude do Espírito Santo. Eu não quero entrar aqui em polêmica do que seja a definição da plenitude, do enchimento ou do batismo com o Espírito Santo, mas se você, por si só, ler os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, você vai ver que aqueles irmãos da igreja primitiva, os primeiros cristãos, aquela primeira geração depois de Jesus, eles tiveram uma experiência que mudou a vida deles como que pela segunda vez, né? Além da salvação, o Senhor lhes havia feito uma promessa: esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E poder, a tradução dessa palavra, dínamos, que vem de dinamite, ou melhor, dinamite vem de dínamos. É aí onde, para mim, toda essa filosofia, ou toda a pretensão de transformar a vida cristã simplesmente num conceito, ou em conceitos filosóficos, cai por terra. Porque esse revestimento de poder é algo que está além da ideia, que está além do raciocínio humano, como diz Rodolfo em uma das suas canções, né? É algo que está para lá do que o meu poder humano pode trazer em prol do reino de Deus. E todo cristão que deseja servir a Deus, que busca somar para o reino de Deus, além da salvação, obviamente, precisa buscar esse enchimento de poder. Precisa buscar, não sei como você quer chamar, denominar, esse batismo, né? Batismo no sentido de ser mergulhado no Espírito Santo. O próprio Jesus, ele não inicia seu ministério sem antes o Espírito Santo vir sobre ele, como um sinal de revestimento, né? Daí ele dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando nós analisamos esse texto que nós acabamos de ler, existe uma palavra aqui que para mim antecede o tema que eu quero abordar nessa noite. É o Deus de toda a restauração, o Deus de toda a restauração. Uma palavra eu queria trazer que antecedeu essa queda de Pedro, né? Como nós lemos aqui. E essa palavra é pretensão. Pretensão. Pretensão é a intenção de ser reconhecido. Um sujeito pretensioso é alguém que tem o desejo de ser notado, de ser de alguma forma honrado, de ser percebido. Pretensão tem a ver com exigência, tem a ver com orgulho, tem a ver com vaidade, tem a ver com um desejo ambicioso, é uma forma de presunção. E alguém pretensioso, ele tem a ambição, ou melhor, um suposto direito a alguma coisa. Ele acha que na cabeça dele, ele merece. E de certa forma, era assim que Pedro pensava, quando nós estudamos a vida dele dentro do ministério com Jesus. Em algumas situações pontuais, Pedro, sem mesmo ter recebido essa capacitação de Deus, esse revestimento de Deus, ele em algumas situações tomava a frente e dizia: eu vou fazer, eu posso, eu consigo, não, Senhor, pode deixar comigo. E Jesus conhecia bem o coração pretensioso de Pedro. Na verdade, Pedro se achava demais. E o que é tão interessante nisso? É que nós somos iguais. Nós somos iguaizinhos a Pedro. Por mais que a gente queira aparentar uma certa simplicidade, humildade, né? Por mais que diante dos outros a gente queira
se mostrar bem na foto com Deus. No fundo, por natureza, nós somos pretensiosos. Nós queremos ser notados, nós queremos ser percebidos. E eu não estou falando apenas, e olha que isso aqui é interessante, apenas diante dos homens, não. Muitas vezes nós nos mostramos pretensiosos, exatamente como Pedro, diante de Deus, aos olhos de Deus. Eu me lembro que no início da minha caminhada cristã, havia uma canção que dizia assim, Senhor, eu quero ser teu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. Quer dizer, é isso mesmo. Muitas vezes a gente olha para Deus e a gente quer mostrar para Deus o quanto nós somos bons, o quanto nós somos autossuficientes. E muitas vezes o Senhor vem, nos restaura, Ele nos trata, e ao primeiro sinal de oxigênio que a gente recebe, a gente diz, tá bom, Senhor, obrigado pela restauração, mas a partir daqui, pode deixar comigo que eu vou glorificar o teu nome. Pode deixar comigo que eu vou fazer e acontecer, né? Como dizem aí a turma da Universal do Reino de Deus, pode deixar que nós vamos arrebentar, né? Amém? Nós vamos arrebentar. Mas nós somos iguaizinhos a Pedro. Pedro tinha essa pretensão no coração. Quando Jesus fala a respeito do seu sofrimento, da sua paixão, a respeito das suas dores, Pedro chama Jesus de lado e diz, Senhor, não faz isso não. O Senhor está baixando a moral do grupo, né? Isso não vai te acontecer. Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Pretensão de Pedro. Quando Pedro vai falar para Jesus que não vai lhe abandonar, que nunca lhe deixaria, que estava pronto para morrer, Jesus, obviamente, sendo Deus, profeticamente, diz, Pedro, depois eu vou dizer uma coisa para você. Você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro, ainda assim, insiste com o mestre que não. E nós somos assim, iguaizinhos a Pedro. Nós queremos fazer algo para impressionar Deus, nós queremos fazer algo para glorificar o nome de Deus, né? Nós queremos que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa vida. É verdade ou não é? Isso aí é legítimo, a questão, e eu repito, que nós não podemos ter a pretensão de que na carne, humanamente falando, nós seremos aptos a isso. Porque não seremos. Não seremos. Há uma oração de Davi no Salmo 39, versículo 4, onde ele diz assim, Senhor, leva-me a conhecer o meu fim, para que eu conheça a minha fragilidade. Essa é uma oração do rei Davi. Eu quero conhecer a minha fragilidade. Daí Paulo dizer que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2 Coríntios 4:7 diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, que a tudo excede, pertença a Deus e não a nós. Quer dizer, é isso que nós somos, irmãos. Vasos de barro, frágeis, do ponto de vista espiritual, absolutamente inúteis, se não houver sobre nós uma intervenção do próprio Deus, um revestimento, uma capacitação do próprio Deus. E era isso que Pedro precisava entender. Existe um ingrediente na vida cristã
que jamais pode se separar de nenhum dos filhos de Deus. E esse ingrediente se chama quebrantamento. Quebrantamento é o reconhecimento das suas próprias necessidades, das suas próprias fragilidades, é o reconhecimento das suas imperfeições. É você saber que sem Deus você não pode fazer coisa alguma. Aliás, foi exatamente isso que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Amém mesmo? Amém. É por isso que de tempos em tempos, se nós não colocarmos o nosso coração na posição correta, de humildade, de rendição, de quebrantamento, o próprio Deus se encarrega de nos quebrantar. Se eu não vigio o meu coração, a minha conduta, a minha posição diante da grandeza e da soberania de Deus, se eu me acho pretensiosamente autossuficiente, Deus vai arranjar um jeito de me quebrantar. E glória a Deus, porque o Senhor só disciplina o filho a quem ama. Eu queria que você olhasse para o seu vizinho e dissesse isso para ele. O Senhor só disciplina o filho a quem ama. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus não fala apenas da queda de Pedro. Pedro caiu, e caiu feio. Assim como Jesus profetizou, Pedro por 3 vezes negou a Jesus. E ele saiu dali com o coração pesado, amargurado. A palavra diz que Pedro chorou amarguradamente. E o lado bom da história é que a Bíblia também fala da restauração de Pedro. E, aliás, essa é uma especialidade de Jesus. O ministério de Jesus hoje é um ministério de interceder por nós. Amém? Ele está ao lado do Pai, intercedendo por mim, por vocês. Se não fosse isso, nenhum de nós estaria de pé hoje à noite. Aliás, quando Pedro, se achando o bambambam, queria ir com Jesus para morrer com ele, né? Pretensiosamente ele falou isso. Jesus olha para Pedro lá em Lucas e diz assim: Pedro, Pedro, ou melhor, Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirar-te como trigo, e eu intercedi ao Pai por você, para que a sua fé não desfalecesse. É esse o ministério de Jesus. Hebreus 7 vai dizer que nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos nem orar como convém. E ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu acho que eu posso, quando eu acho que eu faço, quando eu acho que eu sei, que eu consigo no braço da carne, eu vejo Jesus assim: Senhor, perdoa o bichinho, porque ele não sabe o que faz. Ajuda ele, Jesus. Não, livra ele, Jesus. E Satanás está: rapaz, me dê uma chance. Me dê uma chance que eu quero pegar ele ali na esquina. E Jesus diz: não, pai, não, agora não. Ele vai aprender. E essa palavra é para mim também. Porque a grande verdade é que, assim como o ministério de Jesus é de sacerdote, para se compadecer das nossas fraquezas, para interceder por nós junto ao Pai, eu e você também recebemos da parte dele esse ministério. É por isso que nós não temos o direito de exigir
de qualquer pessoa, de qualquer irmão, mais do que nós mesmos poderíamos oferecer a Deus. Pelo contrário, é por isso que a misericórdia, ela tem um lugar tão especial na igreja, no reino de Deus. O coração de Jesus é um coração compassivo, é um coração que dá outra face, é um coração que caminha a segunda milha, é um coração que não dá apenas a capa, mas a túnica também, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, e é isso que Ele espera de nós. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Em outras palavras, eu quero que vocês repitam, reproduzam a minha atitude de coração, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Era isso que Pedro precisava entender. E aqueles 3 anos de caminhada com Jesus não foram suficientes para lhe descer o coração. Já que o coração de Pedro não desceu, não se humilhou, não buscou, não dependeu, Deus precisou quebrar Pedro. E ele nega Jesus, e ele é profundamente quebrantado. Agora, rapidamente, vamos analisar aqui o processo de restauração na vida de Pedro. Como é que Pedro foi, ou pôde ser restaurado? Como é que Pedro saiu de uma pretensão humana e de uma limitação humana, de querer fazer as coisas acontecerem para Deus e no reino de Deus, para uma vida de dependência, ao ponto dele, de fato, ser cheio do Espírito Santo lá em Pentecostes e se transformar num novo homem, ao ponto de não negar o nome de Jesus nem diante das autoridades políticas, nem diante das autoridades religiosas de sua época. Em primeiro lugar, o olhar de Jesus impactou a vida de Pedro. Abra comigo aí sua Bíblia, Lucas 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 54. Jesus havia ministrado a ceia, ele tinha sido preso, e agora, então prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. E olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Nós não temos a dimensão desse olhar de Jesus, irmãos. Nós não temos essa dimensão do que significa diante de um ato desse, né, onde a consciência de Pedro certamente pesou, e o galo canta, ele se lembra, e de repente os olhos dele se encontram com os olhos de Jesus. Continuando, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. A primeira
coisa dentro desse processo de restauração, de cura na vida de Pedro, é o olhar de Jesus. Isso para mim tem lugar na oração, na vida de oração de cada um de nós. Porque é nesse lugar onde nós nutrimos essa relação de intimidade com Jesus. Como diz o autor de Hebreus, é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem quer viver uma vida de quebrantamento precisa ter os seus olhos postos em Jesus Cristo. E não apenas isso, se permitir até espiritualmente, nessa dimensão transcendente, ser visto por Jesus, enxergar o olhar do Mestre. É algo que eu não posso explicar para você, é algo que nenhum seminário teológico do mundo poderá lhe oferecer, se você por conta própria não buscar essas experiências sobrenaturais com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: irmãos, eu quando estive com vocês, eu não fui com sabedoria de palavra, nem com linguagem humana de persuasão, mas em demonstração do poder no Espírito Santo. É algo que ninguém vai poder transferir para você. Você pode ir em qualquer culto do fogo dessa cidade, alguém ministrar sobre a sua vida, e você se arrepiar, sapatear, eu sei lá o que é que você vai fazer, mas isso não pode ser traduzido em intimidade com Deus. Eu e você precisamos ir a Ele para uma relação face a face com Jesus, tete a tete, olho a olho. É isso que vai nos manter numa posição correta diante de Deus, e é isso que vai trazer adendos sem mensura, né, para o reino de Deus. Ver Jesus face a face, contemplar os olhos do Rei. Amém? Segundo lugar, pelo arrependimento. Pedro foi curado e restaurado pela sua capacidade de se arrepender. Eu não sei se você já levantou essa questão, mas, por exemplo, compara a vida de Pedro, melhor, não a vida, o pecado de Pedro com o pecado de Judas. Judas foi lá, traiu Jesus, vendeu Jesus e saiu dali cheio de remorso no coração. Culpa, medo, mas movido de remorso, tanto que ele não dura muito, ele vai e se mata, ele se enforca. O choro de Pedro é um choro de arrependimento, é um choro de alguém que deseja, ou melhor, desejaria voltar atrás, porque ele conhecia o coração de Jesus. Vá comigo aí em Mateus 26, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Mateus 26, já no finalzinho do capítulo. Veja que no verso 74, o que o evangelista João não declara, Mateus faz questão de trazer. Diz que na terceira vez que Pedro nega, ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Na verdade, o que Pedro está fazendo aqui é blasfemando, ele está inclusive praguejando. Quiçá até o palavrão não saiu. Eu não conheço Jesus. Verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa amargura da alma de Pedro, ela pode ser traduzida em arrependimento.
E é isso que nós precisamos, irmãos. Ou melhor, é disso que nós precisamos. É de nos rendermos aos pés de Jesus em atitude de arrependimento, arrependimento da nossa própria pretensão. Se você acha que não chegou ao ponto de pecar diretamente contra Jesus, de negar Jesus como Pedro negou, de vender Jesus como Judas vendeu, mas qualquer pretensão carnal, diz Paulo ainda em Romanos 8, que é inimizade contra Deus. Essa vida na carne, ela se opõe à vida no Espírito Santo. E nós precisamos nos arrepender dessa pretensão, de queremos viver por nós mesmos, de achar que de repente uma palavra do pastor é suficiente para eu ser guiado por Deus nessa caminhada. Não. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Embora Deus possa usar na igreja uma liderança, possa usar você que é jovem, ainda pessoas mais experientes que você, seu pai, sua mãe, embora Deus possa levantar profetas na igreja, ou pessoas com palavra de profecia, outro com palavra de discernimento, não sei, mas nada disso substitui a direção que vem do Espírito Santo de Deus. E é disso que nós precisamos nos arrepender. Olhar Jesus de frente, coração quebrantado, buscando arrependimento. Terceiro lugar, reconhecer o grau de amor que nós temos por Jesus. Volte lá para João 20. Veja que quando os discípulos recebem a notícia de que Jesus havia ressuscitado, e aí Pedro está supostamente aqui com João, né? Pedro e outros discípulos saíram, João 20, verso 3, e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, e os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Mas o fato é que quando Pedro ouve que Jesus havia ressuscitado, ele se desespera, ele corre para Jesus, ele se apressa. Tamanho o amor que ele tinha por Jesus. O amor de Pedro por Jesus era um amor sincero, era um amor verdadeiro, embora na carne ele não tivesse tido condições de suprir ou de cumprir aquilo que lhe cabia enquanto discípulo de Jesus. Daí ele negar. Mas no fundo, ele amava Jesus. No fundo, ele nutria essa paixão pelo Mestre. Tanto que quando Jesus, já aqui no capítulo 21, aparece na praia e João sopra para Pedro, dizendo, é o Senhor, o que é que Pedro faz? Pedro pula na água, deixa os amigos lá com a rede sofrendo, cheio de peixe, ele não quer nem saber, ele corre para se encontrar com Jesus, porque Pedro amava o Senhor. E deixa eu fazer uma pergunta para você: qual é o grau de amor que você tem por Jesus? Sinceramente, você não precisa responder para mim, é algo entre você e Deus. Você ama Jesus de fato como o primeiro amor da sua vida? Ele está em primeiro lugar no seu coração mesmo, Jesus Cristo? Ele é realmente assim, essa figura incomparável? É Jesus de fato o seu maior ídolo nesse mundo? Ou não? Ou você mesmo não estaria ocupando esse espaço? Ou não seria seu marido, né, seu esposo, o grande amor da sua vida nessa terra? Ou seria essa pretensão de ser reconhecido pelos outros? Qual é o grau de amor que você tem por Jesus Cristo? Porque isso faz toda a diferença, irmãos. E sabe o que é que
eu aprendi nesse pouco tempo de caminhada com Jesus? É que diferente do amor secular, que é um sentimento, o amor bíblico, ele pode e deve ser aprendido. Por isso que o amor bíblico é um mandamento. Ele pode ser exigido, exatamente por ele poder ser aprendido. É você olhar para Jesus e dizer: Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a amar o meu próximo. Se de repente outra coisa está ocupando o lugar que deveria ser ocupado por Jesus, saiba que essa coisa é o teu Deus. E no reino de Deus, o amor ele é aprendido. Eu preciso constantemente dizer: Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a fazer de você a coisa mais importante da minha vida. Me ensina a te honrar, Deus, acima de todas as coisas. Me ensina a me preocupar com a tua opinião, acima da opinião das pessoas. É assim que a gente precisa fazer, irmãos. Me ensina a amar o meu próximo, me ensina a me compadecer do meu próximo. É interessante porque, filosoficamente, você ser uma pessoa compassiva não é vantagem. Porque compaixão é você sofrer a dor do outro, é sofrer com. E se você sofre a dor do outro, né, do ponto de vista secular, você está em desvantagem. Você pode até ajudar alguém, né, fazer um bem social, mas você não precisa se colocar no lugar dele, sentir a dor dele, não. Isso é algo que só o cristianismo nos ensina. Essa foi a grande máxima de Jesus. Eu não sei nem dizer quantas vezes a Bíblia diz que Jesus, movendo-se de íntima compaixão, agiu, curou, libertou, falou, movido de íntima compaixão. E Pedro, apesar das suas falhas humanas, ele tinha esse coração apaixonado por Jesus. Amém? Amém. Quarto e último lugar, Pedro tinha de fato um coração quebrantado. João 21, versos de 15 a 17. Diz assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: para que é que Pedro apela? Para a intimidade com Deus. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Porque, meu irmão, diante de Deus a gente não tem como disfarçar. Não dá para maquiar, não dá para representar, não dá para fazer tipo, nem fazer papel. Se você, na sua intimidade, você for sincero com Deus, nas suas fraquezas mesmo, nas suas fragilidades, nos seus pecados, por mais indigno que pareça, eu posso dizer a você, sem medo de errar, é só isso que Jesus espera. Jesus não espera perfeição humana de ninguém, senão um coração contrito e quebrantado, isso ele não despreza. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro poderia até ter dito: Senhor,
Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu ainda não te amo, mas eis que eu estou aqui para aprender a te amar. Certamente isso teria surtido o mesmo efeito para o coração de Jesus, porque a única coisa que Ele espera de mim e você é a verdade no íntimo, um coração quebrantado, e isso Pedro tinha. Então o olhar de Jesus impactou a vida de Pedro, o seu arrependimento diante do pecado, a paixão, o amor que ele tinha por Jesus. Jesus era o primeiro lugar, tinha o primeiro lugar na vida dele. E essa atitude de quebrantamento. Senhor, eu não posso. Deus, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Mas eis aqui um coração que te ama. Um coração que te deseja. Um coração que quer fazer a tua vontade. É interessante que Pedro foi restaurado pelo menos em 3 dimensões: na consciência, no coração e na posição ministerial. Daí Paulo dizia a Timóteo que é necessário que nós tenhamos uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida. Era isso que Pedro tinha. E essa palavra vem no momento, irmãos, onde certamente Deus deseja usar você. Por mais que você se sinta incapaz, ou por mais que você se sinta capaz, o Espírito Santo, Ele deseja usar você. Sabe, é um erro nós acharmos que podemos usar o Espírito Santo, que podemos administrar as coisas do reino sem uma instrumentalização do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos revestir, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos capacitar. Nós sejamos essas tochas vivas nesse mundo, para esse mundo. Amém? E saiba de uma coisa: se você é filho, se Deus te ama, se o seu coração não se humilhar, Deus quebranta. Porque Deus corrige a quem ama. Amém? Vamos ficar de pé.